havendo consenso, está dispensada a ata e considerada aprovada a ata da última reunião. Com a palavra, o deputado Sargento Nery. Não, presidente, já foi regularizado, acabei de ver que o senhor não havia pedido para a TV Aleste já colocar no ar. Mas obrigado, Exatamente. Presidente. Quero reforçar, então, o pedido para que a TV Alesp possa colocar tanto no YouTube quanto ao vivo o link. Antes de nós iniciarmos, eu quero perguntar a todos os colegas se todos estão com um plano de trabalho que eu lhes apresentei, já com as devidas correções. Eu apresentei pelo grupo do WhatsApp nosso, mas também está pautado para hoje o plano de trabalho que eu apresentei na semana passada e que nós discutimos sobre ele. Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Sargento Nery. Nesse quesito, se houver consenso de todos os deputados, como já foi discutido na sessão anterior, o senhor acatou várias reivindicações dos deputados e nos enviou com antecedência. Eu queria que o senhor desse como discutido o plano de trabalho, se assim houver consenso dos demais membros da comissão, para que a gente possa fluir o trabalho e não perder mais tempo com o plano de trabalho que já foi discutido e foi feitas as alterações. É assim possível. Perfeito, deputado Nery. Concordo com Vossa Excelência e pergunto se todos os colegas também concordam de que a gente possa dar como lido também o plano de trabalho, já que todos estão com o plano em mãos e ele foi debatido exaustivamente na primeira reunião, para que a gente possa avançar com os requerimentos e para discutir o avançar da nossa CPI. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorino. Não, é só para registro, o que nós estamos aprovando com sugestão do Nery é a última versão apresentada com as alterações feitas, é isso? As alterações Exatamente. Para fazer ao longo da semana. Ok. Pergunto se todos os colegas concordam com a sugestão do deputado Nery. Bom, então, encerrada a discussão do plano de trabalho, passaremos à votação do plano e eu tenho que fazer todas as votações nominais, portanto, peço que os colegas possam se ater à nossa votação. Sobre o plano de trabalho apresentado e o último, com todas as correções, como vota a deputada Maria Lúcia Amari. Voto sim, senhor presidente. Está registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorino. Registre meu voto sim, senhor presidente. Está registrado. Como vota o deputado Arthur Duval. Voto sim. Está registrado. Como vota o deputado Sargento Nery. Eu voto sim, presidente. Está registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas. Voto sim, presidente. Está registrado. Como vota a deputada Janaína Pascoal. Sim, excelência. Está registrado. Agradecer a presença e também já questionar o deputado Edmir Chedid. Como vota o deputado Edmir Chedid em relação ao plano de trabalho, o último que foi apresentado, deputado Edmir Chedid. Pela ordem, senhor presidente, estava acompanhando aqui com o vídeo desligado, parabenizá-lo pelo trabalho, toda a sua equipe, dos nobres colegas aí, plano de trabalho ficou muito bem elaborado, parabenizá-lo e votar sim, excelência. Está registrado, muito obrigado, deputado. Deputado Tiago Auríquio. Deputado Tiago Auríquio. De qualquer forma, está aprovado o plano de trabalho. Este presidente que também vota favorável ao plano de trabalho apresentado. Portanto, são 8 votos favoráveis ao plano de trabalho apresentado. Hoje, senhoras e senhores, será a primeira reunião que nós vamos deliberar sobre os demais requerimentos que já foram protocolados no prazo regimental e constam na pauta. Eu pergunto também se todos os colegas estão com a pauta em mãos em relação aos requerimentos que serão deliberados nesse momento. Eu falo a respeito além do item 1, que nós já deliberamos, que é o plano de trabalho, nós temos 2 requerimentos do deputado Paulo Fiorino
um requerimento do deputado Sargento Neri e um requerimento da deputada Maria Lúcia Amari. Na sequência, nós vamos deliberar em relação aos requerimentos que nós estamos autorizando excepcionalmente que sejam feitos hoje para que possam também ser votados. Lembrando que esses requerimentos serão apenas na fase conceitual da nossa CPI, que o plano de trabalho que foi aprovado agora há pouco nos dá essa condição de aprovar, nesse primeiro momento, essa fase conceitual, ouvindo os especialistas que nós já havíamos conversado também individualmente. Eu questiono se todos estão com essa pauta em mãos. Com a palavra, a deputada Janaína. Excelência, só uma dúvida. Nós não iríamos deliberar hoje só os nomes dos especialistas que seriam ouvidos? Porque, pelo que eu li na pauta, por exemplo, eu protocolizei ontem uma sugestão de especialista. E, pelo que eu li na pauta, já há pleitos de oitiva de parlamentares. Eu não me importo que nós votemos já esses pleitos, não me oponho. Mas a minha dúvida é, hoje a gente vai decidir pessoas que serão ouvidas como testemunhas, como acusadoras, não sei como a gente pode, ou apenas aqueles que vão nos ajudar nos conceitos, entende? Porque pelo que eu vi na pauta, já havia pleitos para além da oitiva dessas pessoas que vão nos ajudar nos conceitos. Isso não significa que eu esteja me opondo a votar, podemos votar, né? Eu só peço a Vossa Excelência que eu li a pauta e eu tenho a pauta no telefone. Então, se o senhor puder, na hora da votação, só ler o item, entendeu? Porque aí fica um pouquinho mais... Deputada, só para esclarecimento também em relação a isso. Eu vou ser bem devagar aqui para que todo mundo também possa compreender. A deputada Janaína tem razão, tem vários requerimentos já de diversos colegas. O que eu fiz? Para hoje, os únicos 2 requerimentos, com exceção dos especialistas, vamos dizer assim, são o deputado Paulo Fiorilo, que protocolou com antecedência e não tratam, nesse momento, de parlamentares. É apenas um requerimento pedindo cópia para o Supremo Tribunal Federal e para a CPI do Congresso Nacional. São esses 2 que nós votaremos no início e, na sequência, os 2 especialistas sugeridos pelo deputado Sargento Neri e pela deputada Maria Lúcia Amari e dos demais colegas que deverão protocolizar, se possível, aqui pelo chat do Zoom. Também, caso não consigam, eu tenho aqui o protocolo de todos vocês, eu farei a leitura e a gente aprova todos eles também, para que eu possa organizar o calendário nesse primeiro momento. Mas já quero antecipar, a deputada Janaína e todos os colegas da CPI, que a partir da próxima reunião nossa, onde nós teremos já especialistas, eu também vou colocar os requerimentos de testemunhas, de parlamentares, para que eu possa começar a organizar também já o calendário em relação à segunda fase da nossa CPI. Pela ordem, presidente. Vamos lá, o deputado Paulo Fiorilo havia pedido pelo chat, na sequência o deputado Sargento Neri. Senhor presidente... O deputado Thiago Aurico também, conosco. Senhor presidente, a pauta que eu tenho é a pauta que o senhor fez referência, portanto, só solicitação de informação dos 2 órgãos, e eu queria sugerir ao senhor que na elaboração da pauta, que a gente pudesse considerar os requerimentos apresentados, porque isso ajudaria muito a acelerar a aprovação e também o senhor poder construir um calendário que dê conta de todas as demandas. Porque se a gente ficar esperando, por exemplo, o senhor deve ter vários requerimentos. A deputada disse aqui que recebeu uma pauta que tinha já convites. Essa pauta não vai ser deliberada hoje, mas eu queria sugerir ao senhor que das próximas a gente pudesse deliberar todos os convites, requerimentos e tal, para ir limpando a pauta. Porque pode ter pedido de vistas, pode demorar, e a CPI tem um prazo para ser cumprido. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, deputado Paulo. É isso que eu disse agora há pouco. Eu farei isso. A gente vai deliberar todos os demais requerimentos. Apenas hoje, como é a primeira reunião que nós estamos em fase de deliberação, eu fiz essa primeira fase que o plano nos dá liberdade para fazer, que é a fase conceitual, ouvindo os especialistas. E, claro, que para ouvir os especialistas,
eu precisava da concordância de todos os colegas e fazer com que a gente tentasse ouvir especialistas que tenham pensamentos diferentes. Então, por esse motivo que eu fiz questão que a gente pudesse aprovar exclusivamente nessa primeira fase, sem entrar na segunda fase ainda. Mas já na próxima reunião, eu estou antecipando a todos os colegas que nós vamos deliberar a respeito de todos os requerimentos que forem protocolados, aí sim, dentro do prazo regimental. Hoje, a gente está abrindo uma exceção, porque nem todo mundo conseguiu protocolar no prazo regimental para que tivesse na pauta e assim por diante. Mas eu estou antecipando aqui, como já havia falado para a deputada Janaína, a respeito disso. Eu vou passar a palavra ao deputado Sargento Nery e, na sequência, eu quero entrar para o nosso item 2 da pauta, que é o requerimento do deputado Paulo Fiorilo. Com a palavra, o deputado Sargento Pela ordem também, senhor presidente. Ok. Presidente, até um apelo a Vossa Excelência e os demais deputados, até porque não é uma matéria simples, é uma matéria muito, muito complexa, e nós não podemos analisar ela de forma dogmática. Então, nós precisamos, sim, de muito auxílio de pessoas especializadas, doutores na matéria. Então, o que eu pediria nesse primeiro momento? Que houvesse a possibilidade dos deputados ouvir primeiro os especialistas e pedir requerimentos para convidar especialistas das matérias de direito penal, civil, constitucional, para que a gente possa ter um relatório, não só de fatos, mas um relatório doutrinário que nos leve a uma conclusão e chega num consenso comum da maioria dos deputados. Então, como relator, eu faço esse apelo aos demais deputados de Vossa Excelência, para que nessa primeira fase, mesmo que seja 2 sessões, que possamos aí ouvir os especialistas, porque daí nós teríamos possibilidade de ouvir as testemunhas e tudo mais, para que esse relatório e até a CPI no todo tenha um direcionamento mais tranquilo para finalizar os trabalhos. Então, fica esse pedido a Vossa Excelência e os demais deputados, que nessa primeira fase, essas 2 próximas sessões, consigamos aí ouvir especialistas nessas matérias. Se houver aí anuência de todos, que façam, então, os pedidos para aqueles que eles acreditam que vão dirimir qualquer dúvida nossa ou expor a matéria que será importante aí para o relatório. Está registrado o pedido de Vossa Excelência, deputado Nery. Nesse primeiro momento, de fato, nós estaremos ouvindo os especialistas. A única questão que eu coloco é que, para eu poder fazer o calendário também, nós precisamos ter os requerimentos devidamente aprovados. Mesmo que ainda não escute os parlamentares, os convidados, seja de plataformas ou de outras vertentes que os deputados entendam por bem chamá-los. Então, é só isso que eu faço. E como o deputado Paulo já falou também, é possível que a gente tenha pedido de vistas. Então, por esse motivo, que já na próxima sessão, mesmo que a gente não os convoque ou nem que seja aprovado, mas eu pretendo colocar em deliberação. Mas claro que registro aqui o pedido de Vossa Excelência e também caberá aos colegas em apresentar agora ou na sequência. Só antecipo que já temos vários requerimentos protocolados pelos colegas para a gente ter deliberação, mas eu registro o pedido de intervenção de Vossa Excelência. Com a palavra a deputada Maria Lúcia. Pela ordem, senhor presidente, é o seguinte, eu tinha conversado antes da reunião começar, eu pedi 3 requerimentos, um ao TRE, um ao delegado-geral de polícia e um ao próprio Facebook. Eles foram protocolados através do e-mail. Eu preciso reiterar aqui pelo Zoom ou já fica considerado protocolado pelo e-mail? Então, vamos lá. Para você poder, para que ele possa ser deliberado hoje, ele precisaria ser protocolado pelo Zoom, mas os únicos requerimentos que eu estou liberando para serem protocolados hoje, para votar hoje, é em relação aos especialistas, que Vossa Excelência já fez na data certa, no prazo certo, inclusive o seu requerimento está na nossa pauta de hoje. Esses 3 requerimentos, a senhora não precisa colocar na plataforma do Zoom, a senhora faz pela CPI da fake news, o e-mail, e na próxima reunião nós vamos deliberar a respeito deles, desde que eles estejam protocolados no prazo certo. Ok, obrigado. Okay? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Paulo Fiorilo.
Só para ajudar, para não voltar nesse tema, por exemplo, a deputada Maria Lúcia disse que protocolou 3 requerimentos, cada um aqui deve ter protocolado, eu protocolei e tal. Se a gente pudesse ter acesso aos requerimentos antes de ter a pauta, porque a pauta o senhor encaminha 1 dia ou 2 antes, mas nós podemos ter acesso, como a gente tem quando as CPIs são presenciais, você tem acesso aos requerimentos, aos documentos que chegam e assim por diante. Queria só combinar com o senhor qual que é o método que a gente vai usar para poder acessar as informações antes da pauta ser encaminhada. Perfeito, deputado Paulo. A gente havia se falado sobre isso. De fato, quando é presencial, é muito mais fácil a gente conseguir ter acesso aos requerimentos que estão protocolados, mesmo que o presidente não os paute. Eu conversei com a assessoria das comissões, eles pediram que Vossa Excelência mandasse um e-mail solicitando isso. De qualquer forma, eu vou liberar isso independente do e-mail solicitado. Então, todos os requerimentos que forem apresentados por qualquer colega, eu vou disparar no e-mail de todos vocês para que todo mundo possa ter acesso diariamente sobre os e-mails sobre os requerimentos que estão sendo apresentados pelos colegas. Perfeito? Então, dando sequência à nossa reunião de hoje, eu passo então ao item 2, requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo, requer nos termos regimentais que seja determinada a transferência de sigilo e compartilhamento de partes do inquérito 4781, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, que apurem o cometimento de atos ilícitos relacionados ao uso de ferramentas digitais na campanha eleitoral de 2018 de São Paulo. Está em discussão o requerimento. Quem queira discutir, por favor, se manifestar. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos, deputado Arthur Duval, com a palavra, Vossa Excelência. Para discutir, deputado Arthur. Não, na verdade, eu tinha pedido pela ordem antes para protocolar o meu requerimento do Thiago. Tá bom? Eu faço nesse momento? Eu vou encerrar primeiro o que está na ordem do dia. Na sequência, já quero antecipar para todos os colegas que também vão apresentar, para que possam fazer o seu protocolo aqui no chat do Zoom também, mas eu já antecipei também que eu estou pedindo, quem conseguir, melhor. Quem não conseguir, eu vou dar como protocolado pela CPI, pelo e-mail que todos praticamente já fizeram. Mas quem puder fazer por aqui também é melhor. Como nós estamos ao vivo, o chat tem peso de uma ata, como se fosse uma ata, seria importante que fizesse. Só então, eu não vou nem falar, eu vou então enviar o arquivo aqui, deixar registrado no chat e dou por encerrado, tá bom? Perfeito. Pela ordem, presidente. Para discutir o requerimento 2, deputado. Presidente, sim, eu concordo com o requerimento do deputado Paulo Fiorilo e deixa aí para Vossa Excelência e os demais deputados uma opinião e uma sugestão. Se houver desdobramento a âmbito federal, que pode acontecer através desse requerimento, que Vossa Excelência abra mais uma subrelatoria sobre os assuntos a âmbito federal. Eu acho importante para que a gente possa deixar bem distintos os nossos trabalhos. Então, essa subrelatoria sobre os assuntos federais, da eleição federal, seria de suma importância caso haja desdobramento, para que a gente faça um trabalho bem distinto aí entre as duas eleições. Fica a minha sugestão, minha opinião, e concordo aí com o requerimento. Perfeito. Encerrada a discussão, então, passaremos à votação do item 2, como vota a deputada Maria Lúcia Amari. Voto sim, senhor presidente. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo. Voto sim, senhor presidente. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval. Voto sim, presidente. Está registrado. Como vota o deputado Sargento Neri. Voto sim, presidente. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas. Voto sim, presidente. Registrado. Como vota a deputada Janena Pascoal. Estou mandando aqui um requerimento pelo chat. Eu voto sim, excelência. Eu voto sim.
Está registrado. Como voto, deputado Edmir Chedid. Voto sim, excelência. Está registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio. Voto sim, senhor presidente. Registrado. Este presidente também vota sim. Então está aprovado o requerimento, item 2 da pauta. Passaremos ao item 3. Requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo. Requer nos termos regimentais que seja determinada a transferência de sigilo e compartilhamento de partes dos documentos que integram a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Fake News que tramita no Congresso Nacional. Passaremos à discussão deste requerimento. Pela ordem, presidente. Com a palavra a deputada Mônica Seixas. Muito rapidamente, eu protocolei requerimento similar, então, por óbvio, eu sou favorável e eu acho muito importante que a gente tenha como ponto de partida aqui na CPI o acúmulo lá da CPMI, acesso a documentos, a provas, a citações, etc., porque a gente vai começar o trabalho partindo de outro patamar. Então, eu vim aqui só para dizer que provavelmente vai se repetir esse tema. Eu acho que se a gente aprovar hoje, pode retirar o meu de pauta e que eu sou a favor e acho importante. Perfeito, está registrada a fala de Vossa Excelência. Já tínhamos, inclusive, conversado sobre isso. A deputada relatora já se colocou à disposição para poder colaborar também. Enfim, só para contribuir com a discussão. Encerrada a discussão, passaremos à deliberação, à votação do item 3 da pauta. Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto sim, senhor presidente. Está registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Favorável. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Favorável. Registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Voto sim, presidente. Está registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Favorável. Registrado. Como vota a deputada Janina Pascoal? Voto sim, excelência. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedid? Eu votar sim, excelência. Está registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, portanto, está aprovado o item 3 da nossa pauta. Passaremos ao item 4, e aí eu peço atenção de Vossas Excelências, porque nós entramos na fase conceitual com os especialistas sugeridos por cada um de vocês. Nesse caso, o deputado Neri e a deputada Maria Lúcia Amari protocolaram no prazo, portanto, estão na pauta. Os demais colegas, já estou vendo que estão protocolando aqui no chat do Zoom, e quem não conseguiu protocolar no chat do Zoom, eu tenho o requerimento em mãos, farei a leitura também para que a gente possa deliberar a respeito de todos esses. Item 4 da nossa pauta. Requerimento de autoria do deputado Sargento Neri, que requer, nos termos regimentais, seja convidado o senhor doutor Maurício Januzzi Santos, advogado, para que, em razão de suas qualificações apresentadas, possa nos auxiliar com vossos conhecimentos através de discurso com o tema pertinente ao desta comissão, conceito de fake news com relação aos crimes contra a honra. Está em discussão o item 4 da nossa pauta. Não havendo, não sei se o deputado Neri, não havendo quem queira discutir, passaremos à deliberação. Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto favorável, presidente. Está registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto favorável. Como voto registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Deputado Arthur Duval. O voto de Vossa Excelência, deputado Arthur. Deputado Arthur, como vota Vossa Excelência, o item 4 da pauta? Voto sim, presidente. Está registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Eu voto sim, presidente. Está registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Voto sim. Está registrado. Como vota a deputada Janina Pascoal? Voto sim, excelência. Está registrado. Como vota o deputado Edmir Chedid? Para votar sim, excelência. Está registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Voto sim, excelência.
Está registrado. Este presidente também vota sim, portanto, está aprovado o item 4 da nossa pauta, o convite ao senhor Dr. Maurício Januzzi Santos. Passaremos ao item 5, requerimento de autoria da deputada Maria Lúcia Amari, requer nos termos regimentais que seja convidado o professor doutor Marcelo Xavier de Freitas Crespo, especialista em proteção de dados e direito digital, para se pronunciar sobre o tema objeto desta CPI. Estamos em discussão do item 5. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passaremos à votação. Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto favorável, presidente. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto favorável, senhor presidente. Está registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim, presidente. Está registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Deputado Neri, como vota Vossa Excelência? Eu voto sim, presidente. Está registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Voto sim, presidente. Está registrado. Como vota a deputada Janina Pascoal? Voto sim, excelência. Está registrado. Como vota o deputado Edmir Chedid? Deputado Edmir Chedid, como vota Vossa Excelência? Com o preço do... Como vota Vossa Excelência, deputado Edmir? Para votar sim, Excelência. Deputado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Voto sim, senhor presidente. Está registrado. O presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o item 5 da nossa pauta, requerimento da deputada Maria Lúcia Amari, convidando o professor doutor Marcelo Xavier de Freitas Crespo para participar da nossa CPI. Antes de passar aos requerimentos dos demais colegas, eu quero registrar, para fins de frequência, o acompanhamento pela Procuradoria da Casa nesta reunião. Dr. Marco Antônio Benetton e doutora Vanessa Abib estão acompanhando esta reunião. Caso haja necessidade, também poderão ser convidados a participar. Eu passarei, então, aos requerimentos de especialistas sugeridos por Vossa Excelência, que não deu tempo de colocar na pauta, mas que nós estamos abrindo uma exceção para que a gente possa deliberar também hoje. Eu vi que alguns colegas conseguiram apresentar via chat do Zoom, outros não. De qualquer forma, eu vou aceitar os e-mails, os requerimentos que foram protocolados também por e-mail. Eu vou iniciar, então, aqui com o requerimento... Só um minuto para eu poder me organizar aqui com relação aos requerimentos que serão... Tá na outra. Vamos lá. Então, o requerimento da deputada Mônica, da bancada ativista. Convida o senhor Pablo Hortelado, doutor em filosofia e professor do curso de Gestão de Políticas Públicas e coordenador do grupo de pesquisa em políticas públicas para o acesso à informação. Atualmente desenvolve pesquisa sobre privacidade, políticas culturais e movimentos sociais. Em discussão, o convite ao senhor Pablo Hortelado, protocolado pela deputada Mônica Seixas. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto favorável. Está registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Favorável, senhor presidente. Está registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Favorável. Registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Voto favorável, presidente. Registrado. Como vota a deputada Mônica? Favorável. Está registrado. Como vota a deputada Janina Pascoal?
Eu vou observando. Eu voto sim, presidente. Está registrado. Como vota o deputado Edmir Chedi? Liberar o som. Para votar sim, excelência. Está registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Eu voto sim, senhor presidente. Registrado. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento número 13 da deputada Mônica, da bancada ativista, que convida o senhor Pablo Hortelado para participar da nossa CPI. Passaremos ao... Eu estou fazendo por ordem de protocolo, ok? Só para não parecer que eu estou favorecendo um ou outro no início aqui. O requerimento do deputado Paulo Fiorilo. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Paulo. Eu acho que só para a gente combinar o procedimento, porque assim, eu não sei se o senhor definiu se cada deputado trará um convidado, para que a gente não tenha dificuldade de organizar a pauta. O Nery apresentou um, a Mônica apresentou um, a Maria Lúcia um, e eu quero apresentar um. Eu encaminhei 3 sugestões. Por que eu encaminhei 3? Porque eu não sei se o professor Wilson vai poder, se o professor Ronaldo vai poder, ou se o professor Diogo vai poder. O que eu queria combinar, e eu acho que se tiver acordo para todo mundo, cada um tem direito a um, mas a gente pode ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Se o primeiro vier, os outros 2 não virão. Cada um terá um deputado. É que assim, senão, vamos supor que eu aprove o meu ou cada um o seu e naquele dia ele não pode. Nós vamos perder a possibilidade de ouvir um convidado de cada um dos deputados. Então, queria deixar como sugestão, se houver acordo, se não houver, a gente vê qual é o melhor caminho. Deputado Paulo, de fato, o ideal é que a gente possa ter um convidado por parlamentar, senão a gente vai acabar se estendendo muito aqui nessa fase conceitual e, enfim, os deputados, Vossa Excelência mesmo me apresentou 3 sugestões, portanto, eu sugiro, já vou passar a palavra à deputada Janaína, eu sugiro que todos os colegas possam apresentar um único especialista, seja da área da comunicação ou mesmo da área jurídica. Até o momento aqui, pelo menos no que eu tenho aqui, eu tenho um convidado de cada deputado. Teve deputados que ainda não apresentaram, acho que abrindo mão dessa possibilidade. Eu mesmo estou abrindo mão aqui para a gente poder tentar dar ritmo na comissão, e outros deputados também não apresentaram. Vou passar a palavra à deputada Janaína, antes de entrar em discussão do item 15, que é o requerimento de Vossa Excelência convidando o senhor Ronaldo Lemos. Com a palavra, a deputada Janaína. Obrigada, presidente. Talvez... Vossa Excelência está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Talvez a manifestação do deputado Fiorilo tenha a ver com o que eu escrevi no chat agora. Acontece o seguinte, eu vou explicar por que eu estou sugerindo ouvir mais uma pessoa. Quando nós iniciamos, né, esses trabalhos, eu lembro que eu trouxe aqui ao grupo a minha preocupação com a preservação da liberdade de manifestação, né, porque eu disse que era muito comum que pessoas poderosas conceituassem como fake news aquilo que lhes desagrada, né, e que toda grande denúncia começa como uma fake news, porque as pessoas falam, não, é fake news, e depois vai aprofundando, e vê que não era bem assim. Quando eu disse isso, a deputada Mônica pediu a palavra e trouxe um esclarecimento que eu considero importante como marco dos nossos trabalhos. Que a deputada disse assim, até lembro que ela começou assim, eu concordo com a sugestão da deputada Janaína de ouvir especialistas, mas não concordo com o que ela considera o objeto da nossa CPI. Mais ou menos isso. Segundo a deputada, o nosso objeto de investigação não seria o conteúdo das postagens, das publicações, mas sim o disparo em massa. Não sei se todos recordam disso. Essa fala da deputada mudou completamente o meu objeto de investigação. E desde esse esclarecimento que ela fez, eu comecei a conversar com jornalistas, com pessoas que entendem dessa área de informática, segui lendo, aí com outro olhar, né, todas as matérias referentes a esse inquérito do Supremo,
A própria CPI que está acontecendo em Brasília, me parece que não está com esse foco, né? Então, o doutor que eu peticionei ontem, doutor Dario, eu não o conheço, né? Eu tive conhecimento da participação dele num fórum que ocorreu essa semana, que trata de fake news e liberdade de manifestação. Então, foi uma sugestão que eu fiz e reitero, naquela perspectiva de discutirmos a liberdade de manifestação. Então, ele é um jurista que trata desse tema. Por que eu sugeri agora no chat a jornalista Madalene Laxo? E acho que nós teríamos que, para além da oitiva desses especialistas na seara jurídica, que talvez ouvir técnicos de TI, peritos. Pensei em entrar em contato com a própria Polícia Federal, que tem um departamento que eles chamam de hackers do bem, né? Onde eles entram em páginas, por exemplo, que lidam com pedofilia, com pornografia infantil. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fala da deputada Mônica abriu um leque completamente diferente de investigação, tá? E aí eu fui ligar a fala da deputada com algumas matérias que a gente vê sobre o inquérito no Supremo e sobre a CPI. Então, nós temos vários pontos a tratar. Então, por exemplo, monetização de material divulgado na internet, pedidos de depósitos, né, por jornalistas, por blogueiros, que também são jornalistas, por sites, com os mais diversos conteúdos, tanto a direita como a esquerda, como supostamente neutros. Disparos em massa pelo Facebook, pelo WhatsApp, que nesta semana, né, nós tivemos notícias referentes a praticamente todas as linhas ideológicas, à esquerda e à direita, a contratação de assessores de imprensa por parlamentares e empresas de publicidade por parlamentares, com verba parlamentar, e há vários partidos que fazem, que têm esse tipo de prática. Então, assim, a fala da deputada abriu, né, o meu olhar para outras frentes. E eu fiz reuniões com alguns especialistas, e a jornalista Madalene Laxo, ela vem estudando esse fenômeno há muito tempo. E uma das abordagens que ela traz, inclusive ela me relatou que foi à CPI, conversou com todos os parlamentares federais dos mais diversos partidos, ela tem conhecimento de pessoas que foram vítimas. O que eu queria dizer é o seguinte: pode até não ser a Madalene, podem ser peritos da Polícia Federal, mas eu acho que, a partir da fala da deputada Mônica, que nós teríamos que abrir um pouco o nosso leque de investigação, sob pena da gente refazer o trabalho de Brasília, que, com todo respeito, eu acho que é um trabalho muito pobre, porque ali fica um apontando o dedo para o outro, né? Infelizmente, aquilo virou um grande palco, e eu penso que nós poderíamos colaborar com um olhar mais técnico sobre essas muitas novidades, né, que surgiram, verdadeiros desafios, porque não existem leis claras tratando disso. Não existe lei proibindo a monetização, não existe lei proibindo o blogueiro de pedir depósito em conta, não existe lei proibindo disparo em massa. São políticas das empresas, que eu sei que tem um deputado, não me lembro se foi o Fiorilo, que pediu para chamar, e eu já digo que vou concordar. Não existe lei proibindo o parlamentar de contratar agência de publicidade, mas hoje tem inquéritos sobre tudo isso. Então, o que a gente tem que analisar no detalhe é se as leis que há são suficientes, se os enquadramentos que há são suficientes, se são necessárias outras leis, ou se outras leis que não estão sendo aventadas podem ser aplicadas para a hipótese. Então, eu acho que talvez esses especialistas todos que foram indicados, eu vou votar favoravelmente a todos, acho que a gente não tem que fazer nenhum tipo de censura aqui, salvo o melhor juízo, são dessa seara da liberdade de manifestação. Talvez o doutor Crespo entre um pouco nessa questão da informática, mas a gente vai precisar ouvir gente de TI, entendeu?
Porque eu realmente desconheço esse mundo, né? O mundo jurídico, ele é a minha praia. Então, eu poderia, inclusive, ser uma das convidadas para tratar da questão. Mas o mundo do TI é um mistério para mim. E eu acho que a gente vai ter que entrar nessa seara para colaborar com o debate, porque isso a CPI de Brasília não está fazendo. É isso, senhor presidente. Perfeito, registrado. Vossa Excelência, eu vou só... O deputado Paulo pediu primeiro, na sequência a deputada Mônica pelo chat do Zoom. Eu estou dando preferência pelo chat do Zoom. Eu vou aceitar por aqui também, mas vou dar preferência pelo chat do Zoom. Então, com a palavra, deputado Paulo. Senhor presidente, assim, na verdade a minha questão não tinha absolutamente nada a ver com a questão que a deputada escreveu no chat, porque eu apresentei 3 requerimentos e eu queria, para que a gente pudesse voltar à votação dos requerimentos, até posso entrar no debate que a deputada propôs, mas não quero fazer agora, porque eu quero votar os requerimentos e depois a gente pode fazer essa discussão. Até porque cada um que está aqui deve ter uma visão. A respeito de todos, eu tenho a minha e vou defendê-la no debate no momento oportuno. Eu queria propor para a votação do meu requerimento o professor Wilson Gomes e retirar os outros 2 requerimentos que eu apresentei para que não haja nenhuma dúvida no procedimento que nós estamos adotando de indicar, cada deputado indicar. Depois, se precisar, a gente discute se vamos trazer outros especialistas ou não, mas eu acho que nessa primeira rodada, cada um faz a sua escolha e vota. Eu estou fazendo a minha, retirando os outros 2. Muito obrigado, senhor presidente. Está registrado, então, está retirados os outros 2 pedidos de Vossa Excelência. Com a palavra, a deputada Mônica, pediu pela ordem. Bom dia a todos. É por isso, Janaína, que eu escolhi a subrelatoria de financiamento. Eu acho que eu tenho e a gente tem que se debruçar sobre os dinheiros não declarados que desequilibra a opinião pública, que desequilibra a balança eleitoral, que, no meu ponto de vista, a gente está falando de um caixa 2 moderno, uma nova forma de fazer campanhas eleitorais sem declarar recursos. Mas eu acho que a gente vai ter oportunidade. E eu acho que o Fiorilo indicou a mesma pessoa que eu, o Diogo Heinz, é autor do livro Fake News, e Deputada Mônica, está cortando o seu som. O Pablo Hortelã também, esse meu convidado, ele é Deputada Mônica, acho que a internet não está boa e no final acabou cortando a sua fala. Eu acho que não foi só para mim. Tudo bem. Vossa Excelência quer tentar concluir o pensamento e volta? Pode seguir, Caio. Pode seguir. Ok. Então, organizando aqui novamente, com a retirada do deputado Paulo Fiorilo, nós passaremos ao requerimento 18. Também... Pela ordem, presidente, eu pedi a palavra aí, presidente, pelo chat. Não tinha visto. Deputado Sargento Nery com a palavra. Presidente, quanto à questão do deputado Paulo Fiorilo, eu entendi bem o que ele propôs e eu acho até que o senhor poderia levar em conta e pensar. Ele coloca 3 sugestões, porém ele apresenta só um palestrante. E por que ele coloca 3 sugestões? Porque pode ser que na data da apresentação, um dia antes, o palestrante fale para ele, olha, eu não vou poder ir, estou com o meu filho internado, alguma coisa. Ele não perderia a oportunidade de colocar a segunda opção dele. Eu acho que seria até bom, com uma medida de segurança da CPI, não perder conteúdos de pessoas especialistas. Então, nessa questão, eu concordo com o deputado Paulo Fiorilo, fica aí à disposição de Vossa Excelência para analisar. Quanto à deputada Janaína, eu concordo com ela, tanto é que no início da sessão eu fiz o pedido para Vossa Excelência, caso haja desdobramento
para a eleição federal que Vossa Excelência pense em colocar uma subrelatoria. Até porque o foco do nosso trabalho é a eleição 2018 do Estado de São Paulo. Mas, inevitavelmente, nós teremos desdobramento aí para âmbito federal, até pelos pedidos aí que os deputados estão fazendo. E eu acho que nós temos que ser muito mais técnicos que a própria CPMI. E, nesse ponto, eu concordo com a deputada Janaína. Nós precisamos sugar muito os conhecimentos desses doutores para que a gente possa fazer um trabalho diferente da CPMI. E uma coisa que me preocupa em buscar documentos só dessa comissão parlamentar federal, que a gente não faça cópia daquele trabalho, e sim faça um trabalho autônomo, independente e diferente daquele, de forma isenta, mas que consigamos aí não só colocar os fatos e apontar aí os responsáveis, mas também que consigamos definir a matéria jurídica, porque o mais complexo é você conseguir a definição da matéria jurídica no fake news. Por isso que eu convidei o doutor Maurício aí para palestrar. Então fica a minha opinião contra a do Paulo Fiorino, que eu acho louvável. Eu acho que 3 sugestões para uma indicação, e a doutora Janaína, ela está completamente certa aí, e nesse tema eu reforço a Vossa Excelência que pense aí sobre a subrelatoria, caso haja desdobramento aí a nível federal. Agradeço as palavras do deputado Sargento Neri, dos demais colegas também que o antecederam. Vamos dar sequência aqui aos nossos requerimentos de convite aos especialistas. Nós estamos no requerimento 18, de autoria do deputado Paulo Fiorilo, que requer nos termos regimentais que seja convidado o senhor Wilson Gomes, doutor em filosofia, professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, com o objetivo de debater o fenômeno social das fake news e prestar declarações a esta Comissão Parlamentar de Inquérito Fake News Eleições 2018. Está em discussão este requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passaremos, então, à votação deste requerimento. Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto sim, presidente. Está registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Registre meu voto sim, senhor presidente. Está registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Deputado Arthur Duval. Deputado Arthur. Passaremos, então, ao voto do deputado Sargento Neri. Como vota, Vossa Excelência? Eu voto sim, presidente. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Mais uma vez, deputada, não conseguimos ouvir o seu áudio. Como vota, Vossa Excelência? Para registrar o voto sim. O seu microfone não está funcionando, eu acho, deputada, mas vota sim. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Eu voto sim, Excelência. Está registrado. Como vota a deputada Edith Cedi? Para votar sim, Excelência. Registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Eu voto sim, Excelência. Está registrado. Este presidente também vota sim. Eu vi que o deputado Arthur também está se manifestando favorável aqui. Portanto, aprovado o requerimento 18, convidando o senhor Wilson Gomes para participar da CPI. Passaremos ao item 19, de autoria da deputada Janaína Pascoal, que requer, nos termos regimentais, seja convidado o senhor César Dário Mariano da Silva, na qualidade de especialista, a fim de apresentar informações acerca do tema fake news. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passaremos à deliberação.
Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto favorável, senhor presidente. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Registre meu voto favorável, senhor presidente. Está registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Só liberar o som, deputado Arthur. Favorável. Está registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Favorável, presidente. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Deputada Mônica? Está registrado. Voto excelência. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Voto sim, presidente. Está registrado. Como vota o deputado Edmir Chedi? Para votar sim, excelência. Está registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Eu voto sim, excelência. Registrado. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o convite ao senhor César Dário Mariano da Silva para contribuir com essa CPI. Passamos ao requerimento 20, de autoria do deputado Arthur Duval, que requer, nos termos regimentais, seja convidado o doutor Tiago Pavinato, que possui grande conhecimento no assunto abordado e que certamente engrandecerá o debate com análise e informações aos membros desta CPI. Está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passaremos à deliberação. Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto favorável, presidente. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto favorável, senhor presidente. Está registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Favorável. Registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Voto favorável, presidente. Está. Deputada Mônica Seixas, como vota Vossa Excelência? Se não conseguir, se o som não estiver bom, pode fazer com sinal positivo. Ok, está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Voto sim, presidente. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedi? Para votar sim, excelência. Registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Eu voto sim também, senhor presidente. Está aprovado, portanto, o requerimento do deputado Arthur Duval, que convida o senhor Tiago Pavinato para contribuir com esta comissão. Antes da gente dar sequência, nós temos 6 convidados aprovados para participarem desta CPI em relação à fase conceitual. Eu vi que a deputada Janaína tinha sugerido uma outra pessoa aqui, ela explicou os motivos, que, pelo que eu entendi, é uma pessoa mais ligada à parte de TI. Eu vou sugerir, deputada Janaína, que eu não me recordo aqui o nome da pessoa, do especialista, mas que a gente possa, a Vossa Excelência possa protocolar também, como fez com os demais requerimentos, que a gente possa aprová-lo na sessão subsequente, e aí ela vai entrar na segunda fase da CPI, também falando a esse respeito e outros temas mais, e assim como já havia falado com os demais colegas, os demais requerimentos deverão ser protocolizados oficialmente no e-mail da CPI. E a partir dessa semana já, eu passo a encaminhar para todos os requerimentos que forem protocolados, mesmo aqueles que não necessariamente estejam na pauta, mas que foram protocolados, eu vou encaminhar no e-mail oficial para que todos possam ter acesso. Também quero registrar que eu vou colocar aqui à disposição, isso, Madeleine Laxo, acho que é esse a pronúncia. Então, é só fazer esse requerimento que a gente oficializa
e aprova esse requerimento. Antes de concluir a nossa reunião, eu quero registrar que os dois pedidos de parecer em relação às subrelatorias e ao objeto desta CPI estão disponíveis. Eu vou colocar aqui, vou pedir para que a assessoria da comissão possa encaminhar aqui no chat do Zoom, para que todos possam ter acesso, tanto na questão do objeto dessa CPI, sobre o seu prolongamento, o seu alongamento, na verdade, em relação a casos conexos, estarão disponíveis para que Vossa Excelência possam ter acesso e fazer a leitura, assim como também eu fiz um requerimento a respeito do procedimento em relação às subrelatorias. Eu não sei se todos vão lembrar, mas nós tivemos uma discussão a respeito das subrelatorias, de como é que funciona. O deputado Nery já disse que, independente dele concordar ou não com o que estará nos subrelatórios, ele vai anexar ao seu relatório. Mas, de qualquer forma, eu fiz um questionamento à Procuradoria da Casa e já estou vendo que já tem aqui em anexo, para que todos possam ter acesso no Zoom, mas vou colocar também por e-mail, para que todo mundo possa ter conhecimento. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, pela ordem, para ajudar a facilitar a nossa vida, hoje o e-mail é um instrumento, uma ferramenta importante, mas a gente usa muito o WhatsApp. Se o senhor pudesse disponibilizar por WhatsApp, pelo menos no meu caso, eu acho que aqui de todos também, ele faz parte do dia a dia. A gente até olha e-mails, mas o WhatsApp é uma coisa que está aberto permanentemente. Então, se pudesse encaminhar os memorandos, pode ser pelo e-mail, mas se pudesse também pelo WhatsApp, ajudaria muito e agilizaria muito. Então, queria agradecer e deixar como sugestão para que o senhor avalie. Perfeito. Eu farei isso, deputado Paulo. Eu tenho tentado manter aí o contato direto no WhatsApp, no grupo que nós formamos. Eu só preciso que todos possam me dar retorno em relação a isso, mesmo que seja de um ok, para eu poder, ao menos, ter noção de que todos leram. Mas eu farei isso. Está me informando a assessoria que eu farei isso também, mas vou continuar encaminhando por e-mail também, que é um registro oficial aqui desta comissão. Mas eu vou aceitar o pedido de Vossa Excelência e vou encaminhar também os dois pareceres pelo nosso grupo de WhatsApp, que está formalizado. Pergunto se mais algum colega tem algo antes da gente convocar a próxima reunião. Reitero, então, antes de convocar a próxima reunião, que os requerimentos, todos eles, independente do objeto dos requerimentos, serão apreciados a partir da nossa próxima reunião. Independente do requerimento, mesmo que seja da fase 2 ou fase 3 da CPI, nós vamos aprovar, ou ao menos deliberar ele, para que eu possa, na sequência, ter um calendário organizado, independente de qual seja o objeto. Portanto, estou antecipando para que nenhum colega seja pego de surpresa em relação à nossa próxima reunião. Lembrando que foi aprovado a sugestão de todos os senhores e senhoras, que os requerimentos fossem a última pauta de todas as nossas reuniões. Portanto, nesse momento eu vou seguir esse plano de trabalho, só para que todos possam estar a par, correto? Pode falar. Com a palavra, a deputada Janaína Pascoal. Falando, senão pode falar. Presidente, está me ouvindo, presidente? Estou te ouvindo. Não, é só uma sugestão. Como na nossa última reunião, houve um debate intenso, era o início dos trabalhos, e hoje a reunião acabou fluindo bem, graças à competência de Vossa Excelência e a Deus. Eu queria dizer o seguinte: quando eu falei de deliberar só os requerimentos dos especialistas, é porque eu tinha em mente aquela organização que nós havíamos imaginado no início. Mas agora eu compreendi. Vossa Excelência queria deliberar tudo para já poder se organizar. Então, nesse sentido, se Vossa Excelência quiser aproveitar que a nossa reunião fluiu e a gente já deliberar todos os requerimentos que chegaram, eu não me oponho, viu? Só quero dizer que eu não me oponho, porque aí nós aproveitaríamos melhor a sessão de hoje. Eu só fiz aquela consideração porque eu estava entendendo que, conforme nós fôssemos aprovando, as convocações ocorreriam na ordem das aprovações, entendeu?
Então, se Vossa eu não me entendi a oponho. colocação de Vossa Excelência, eu só não vou conseguir fazer isso porque nós tínhamos que ter, nesse caso, eu estou abrindo a exceção apenas para essa primeira fase. Então, na sequência, a gente fará as deliberações que forem necessárias, desde que não seja uma pauta exagerada, até porque nós teremos pelo menos 2 reuniões com especialistas, pelo menos 2. Nós aprovamos já 6 especialistas. Eu até imagino que nós vamos ter que talvez dar uma esticada para mais uma reunião nessa fase conceitual, para a gente ter talvez 2 especialistas por reunião, para não ficar uma coisa muito exaustiva também, com muita informação na mesma reunião. Então, imagino, já antecipo, que talvez nós teremos que ter talvez 3 reuniões com esse sentido, mas eu vou antecipar para vocês em relação aos requerimentos. Eu só não vou conseguir fazer essas deliberações nesse momento, porque a exceção que nós abrimos aqui é exclusivamente para a fase conceitual. Os demais requerimentos, como também vão ser na sequência, então não terá motivo da gente não fazer na próxima reunião. Mas eu agradeço e compreendi o que Vossa Excelência colocou aqui. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo, pela ordem. Senhor presidente, não, só uma sugestão. Como a gente vai, possivelmente na próxima reunião, sexta-feira, recebermos aqui os convidados, pelo menos 2, eu não sei como é que o senhor vai apresentar a sugestão, porque acho que mais de 2 vai ficar muito mais difícil. Talvez a gente precisasse discutir a estrutura para poder render. A gente fez uma reunião hoje de 1h10. Está certo que era uma reunião só de deliberação de requerimentos, mas num debate conceitual, o convidado vai falar um período, a gente vai abrir, vai ter perguntas, depois ele vai voltar para responder e possivelmente a gente ainda vai fazer outra. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas talvez trabalhar com a ideia de ter 2 que pudessem completar ou pudessem trazer visões que ajudassem a construir essas dúvidas que estão sendo apresentadas. A segunda coisa que eu queria sugerir ao senhor é que, assim, o que vai acontecer? Como nós vamos ter um debate mais alongado nas próximas, a gente sugeriu que os requerimentos fossem aprovados ao final das oitivas. Eu tinha dito aqui, como uma sugestão da experiência que eu já tive, que talvez fosse o caso da gente começar às 10 e trazer os 2 convidados, os 3 convidados, a partir das 10h30, porque a gente teria meia hora para deliberar os ofícios. Deu 10h30, para a deliberação de ofícios, ouve o convidado, faz a oitiva, se a gente tiver fôlego, volta para deliberar o que ainda tiver pendente. Porque eu acho que há um risco, inclusive o próprio procurador da casa levantou o risco do quórum. Eu levantaria o risco não só do quórum, mas da exaustão do debate. Pensa que hoje foi fácil aprovar, a gente fez um acordo, cada um votou ninguém se colocou contrário, pediu vistas, mas se houver debate, a gente vai perder um tempo maior. Então, eu queria deixar aqui como sugestão, para o senhor avaliar, estou nem propondo discutir, mas como método, se não é o caso, a gente chama o convidado às 10h30, enquanto o convidado não vem, o senhor aprova alguns requerimentos, ele chegou, se a gente tiver fôlego, aprova o resto, para não perder a possibilidade de aprovar requerimentos. É isso, senhor presidente. Ok. Em relação à sua primeira colocação, eu concordo e devo seguir nessa linha de 2 especialistas por dia, que eu acho que é uma quantidade razoável para que a gente possa ter aí, no máximo, 3 reuniões sobre esse tema, para na sequência a gente iniciar ouvindo alguns depoimentos de pessoas que foram alvo ou então que, enfim, compartilharam fake news ao longo das eleições de 2018. Com relação aos requerimentos, eu quero lembrar que, na verdade, a minha proposta inicial era para que os requerimentos estivessem no início de todas as reuniões. E aí nós chegamos a um acordo para que pudesse modificar, para evitar que o convidado ficasse esperando uma eventual discussão muito acalorada em relação a um outro requerimento. Agora, imagino eu que todo mundo vai querer aprovar os requerimentos, independente do que seja. Se for nesse tom, se for nesse caminho, obviamente que é mais fácil a gente aprovar os requerimentos em alguns minutos e aí, na sequência, ouvir o especialista. Agora, isso caberá mais a nossa postura, que eu também não tenho como controlar. Cada parlamentar tem o seu livre-arbítrio de pedir vistas ou discutir cada requerimento. Eu vou tentar conversar com vocês com antecedência para ver se a gente chega num acordo em relação a isso. Se não chegarmos num acordo, até para que a gente não convide a pessoa e ela fique 1 hora, 2 horas esperando um debate exaustivo sobre um requerimento,
aí eu vou pedir para que o convidado possa se manifestar, a gente faz as perguntas, volta e depois a gente delibera. Mas, de fato, se a gente pudesse deliberar com agilidade os requerimentos de convites, seria mais fácil para o bom andamento da CPI. Eu farei dessa maneira, serão 3 reuniões, né? Então, 2 especialistas na primeira, 2 na segunda e 2 na terceira. Se for necessário, se a gente perceber que está dando muito tempo e está demorando muito, eu posso convocar reuniões extraordinárias também ao longo da semana. E eu vou pedir para que todo mundo possa estar atento às datas, porque eu sei que todo mundo tem outras CPIs, tem comissões, tem plenário, mas eu preciso também dar sequência à nossa CPI para que não fique uma coisa muito demorada. Mas eu compreendo aí a colocação de Vossa Excelência. A primeira fase eu concordo e é assim que eu vou seguir, com 2 especialistas por reunião. Eu vou pedir apenas para que, da mesma forma, pelo WhatsApp, quem tem o contato pessoal dos especialistas, que possa me encaminhar para que eu possa iniciar uma fala em relação ao calendário deles. Nós estamos por sessão virtual, é muito mais fácil também, acredito que para eles poderem participar, mas, de qualquer forma, cada um tem as suas atribuições e nós vamos tentar conciliar as agendas dos especialistas também. Então, eu peço que todo mundo que encaminhou um especialista, que possa encaminhar o telefone de contato para que a gente possa nos organizar. Eu vi que a deputada Janaína pediu uma questão de ordem aqui e está com a palavra. Presidente, para evitar constrangimento, né, de nós discutirmos o formato da oitiva desses convidados, na presença dos convidados, não seria bom hoje a gente já estabelecer, por exemplo, quanto tempo cada um vai ter no início, né, quanto tempo o deputado vai ter para fazer sua arguição? Não seria bom a gente estabelecer assim o formato que serão essas oitivas? Porque se nós não estabelecemos um critério hoje, eu fico preocupada de debater isso na semana que vem com o convidado presente. Onde é que está aqui? Deputada Janaína, não, com certeza. Eu vou pegar aqui o plano de trabalho só, porque nele consta, inclusive, o tempo de cada especialista, depois a devolutiva das perguntas de cada parlamentar, mas eu vou só para esclarecimento também de todos, acho que é importante que a gente possa ter essa deliberação. Então, nessas reuniões, inicialmente, a oitiva das pessoas convidadas e convocadas para prestar esclarecimentos sobre fatos ou pessoas, nesse caso de fatos, e a minha ideia é que os convidados possam ter de 20 a 30 minutos, eu acho que é um tempo razoável para que eles possam inicialmente fazer a sua colocação. Na sequência, os deputados farão as suas considerações em até 10 minutos, para que os especialistas possam, depois, na sequência, fazer as respostas. E, por fim, é um debate nosso, sem a presença do convidado, liberando ele para poder ter sequência. Então, vamos lá, fazendo a primeira fase. Até 30 minutos para que o especialista possa fazer a sua apresentação sobre o que ele entende, sobre fake news e o seu, enfim, conteúdos adjacentes. Na segunda fase, as perguntas e intervenções dos parlamentares em 10 minutos, cada parlamentar. Na sequência, o nosso convidado terá 10 minutos para cada item colocado, para cada pergunta feita, e depois, no final, o convidado pode se retirar e a gente pode fazer deliberações, aí sim, de requerimentos, de outras coisas mais. Então, eu imagino que mais ou menos nós teremos por volta de 1 hora para cada um dos convidados. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu posso ter enganado aqui, mas vamos fazer a continha. O senhor falou, o especialista fala 30 minutos. Cada deputado tem 10 minutos. Tá bom, mas o senhor deu 30. Eu posso gastar os 30 ou não gastar os 30. O senhor deu para cada deputado 10 minutos. 10 vezes 9 são 90 minutos. E o senhor deu para o especialista responder mais 10 minutos para cada questão que ele achar que tem que responder. Suponhamos que cada um dos 9 apresente 9 questões, são mais 90 minutos. Senhor presidente, assim, nós não vamos sair daqui nunca. Eu queria deixar uma sugestão. 30 minutos para o especialista no máximo. Cada deputado pode ter 10 minutos no máximo para fazer. Nas comissões, acho que são 10 minutos. Temos 10 minutos, são 90.
90 mais 30 são 120, são 2 horas. Se a gente considerar que o especialista vai ter mais 20 para responder, 20, são 2 horas e 20, um especialista. Se a gente tiver 2, são 4 horas e 40 minutos no máximo. Então, assim, eu acho que a gente precisava chegar a um acordo. Concordo com a deputada Janaína. Talvez fosse o caso de cada deputado ter 6 minutos, e ele ter 20, e ele não ter 30, ter 20. Porque, assim, a gente podia tentar ter cada 1h30, o que daria 3 horas, o que parece ser razoável, 3 horas e tal. E ainda a gente tem deliberação de requerimentos. Então, queria deixar uma sugestão para pensar melhor a distribuição de tempo, porque senão a gente não termina. Deputado Paulo, o senhor tem razão aqui no que está dizendo. De fato, a minha ideia era que a gente pudesse ter 30 minutos ao menos para o especialista. Ele pode usar ou pode não usar esses 30 minutos. E também imagino que nem todos os parlamentares vão ter intervenções nesse momento a serem feitas. Agora, vamos lá, vamos então chegar num acordo aqui. Eu acho que 1h30 para cada especialista no limite é um tempo bastante razoável. Porém, cada sessão nossa tem 2h30. Eu teria aí que, de qualquer forma, convocar uma sessão extraordinária para, se for o caso de todo mundo usar todo o tempo e os especialistas darem todo o tempo também, a gente vai ter 3 horas de reunião, mais as deliberações na sequência. Para mim pode ser, eu acho que é um tempo razoável. Eu imagino que nem todo mundo vai usar todo o tempo e nem todo especialista usará todo o tempo e nem todos os colegas também farão as intervenções nos 10 minutos. Mas, de fato, se isso acontecer, nós vamos ter um problema em relação ao tempo. Portanto, eu vou estabelecer aqui 1h30 no limite para cada especialista estar conosco. Acho que é um tempo razoável. Eu vou, na sequência, regulamentar isso para chegar num acordo, e aí eu vou pedir a compreensão de todos os colegas que nós não teremos o mesmo tempo que temos em uma comissão comum, dos 10 minutos, depois volta, tem mais uma intervenção, então eu vou ter que reduzir o tempo nosso e também do especialista, talvez na sua apresentação, reduzindo de 30 para 20 minutos. Mais ou menos isso, senão não tem jeito. A palavra do deputado Sargento Nery, na sequência, deputada Janaína. Presidente, eu acho que o tempo do especialista não pode ser reduzido, porque nós estamos trazendo pessoas para nos alimentar com informações, com estudo e tudo mais. Eu acho que os deputados têm que ser mais espectadores para sugar esse conhecimento da matéria. É claro que, necessariamente, tem que abrir as perguntas para os deputados, mas, ao meu ver, 3 minutos para cada deputado é um tempo razoável para que realmente os trabalhos, as dúvidas sejam sanadas. Mas é uma matéria complexa, o senhor vai perceber quando entrar os primeiros especialistas, é matéria complexa, eles precisam de tempo para realmente nos subsidiar com informações e ensinamentos. Então, eu acredito que o especialista com 30 minutos vai dar uma boa explanada, mas não vai esgotar o assunto. Tá? E eu acho que nós temos que reduzir o tempo dos deputados para ter a oportunidade de ouvir aqueles que nós estamos convidando e vai nos alimentar de informações e ensinamentos. Então, eu acho que 3 minutos para cada deputado fazer seu questionamento com o especialista é um tempo razoável. E muitas vezes o especialista da pergunta do deputado, ele vai falar sim ou não, a resposta é muito curta. Tá? E fica aí os 3 minutos para o especialista responder ao deputado. Eu acho que seria um tempo aí razoável. Essa é a minha opinião. E não perder a oportunidade, por causa de 10 minutos, de ter um bom conhecimento nas matérias que vão ser explanadas. Está registrado a colocação de Vossa Excelência. Eu fiz uma conta aqui, ao final eu vou apresentar, mas eu ouvi, acho que a deputada Janaína tem uma questão de ordem a ser feita. Então, a ideia é que, vamos lá, mantendo os 30 minutos do especialista, com 40 minutos no limite em relação aos deputados. Se todos os colegas usarem 5 minutos, nós teremos 40 minutos. Um pouco mais, um pouco menos. E mais 20 minutos depois para que ele possa responder todos os questionamentos que foram feitos. Nós teremos 90 minutos com cada um dos especialistas. Eu acho que é um tempo bastante razoável
para que a gente possa ter bastante informação, lembrando que nós teremos, até o momento, 6 especialistas, né? Então, nós teremos pelo menos 3 reuniões com pessoas especializadas do direito ou mesmo da comunicação para tratar do tema. Acho que é um tempo bastante razoável. Eu sei que, às vezes, nem todos os parlamentares também utilizam a palavra nesse momento, até porque, de repente, tem mais afinidade com alguns dos especialistas e vai querer aproveitar um pouco mais do tempo. Então, eu acho que é um tempo razoável, 90 minutos em relação a cada especialista. E, claro, se todo especialista também não conseguir, nesse período, apresentar e quiser deixar algumas informações para a CPI, ele também pode deixar algumas informações em anexo para que a gente possa depois avaliar, se ele quiser complementar a sua fala. Então, estou fazendo a proposta aqui. Eu vou deliberar, claro, sobre isso, mas a gente está sendo bastante cuidando dos pormenores aqui, né? Então, 30 minutos para a explanação, 40 minutos das perguntas e depois mais 20 minutos para a conclusão e responder todos os questionamentos. Essa é a proposta da presidência. Com a palavra, a deputada Janaína. Está ouvindo, presidente? Estou ouvindo. Tá. Eu sugiro, Excelência, que nós reduzamos esses primeiros 30 minutos para 20 minutos, para ganhar objetividade. Aí, por que eu estou sugerindo isso? Porque eu acho que é muito mais produtivo o deputado perguntar, podem ser 5 minutos, podem ser 3, mas o deputado pergunta e o especialista responde para cada deputado. Eu acho que é melhor, Excelência, do que deixar para o final. Porque, senão, no final, a gente corre o risco da pessoa juntar, né, todas as perguntas, responder genericamente. Eu acho que a gente aproveita melhor se as perguntas são feitas. Por exemplo, Vossa Excelência faz as perguntas, a pessoa responde para Vossa Excelência. Porque, com isso, a gente já pode, inclusive, responder dúvidas que os outros formulariam, entendeu? Eu acho melhor, eu realmente preferiria, ainda que nós tiremos um pouquinho do tempo inicial do especialista, até um pouquinho do nosso tempo, mas que cada deputado pudesse obter as respostas imediatamente depois das perguntas, para evitar uma generalização no final. Uma sugestão, um pleito, na verdade. Entendi. Deputado Paulo pediu a palavra. Pedi, senhor presidente, pela ordem. Eu tendo a concordar com a deputada, até porque eu sou um dos deputados que, nas comissões, sempre prefiro fazer perguntas e ouvir respostas. E nem sempre isso acontece, porque o convidado fica ouvindo 10 perguntas e depois ele responde aquilo que ele considerou ou que ele quer responder. Se a gente fizer 20 minutos para o convidado e ele ser objetivo, 3 minutos cada um, com ele respondendo em 5 minutos, a gente teria 8 minutos. E ele não teria que voltar no final para falar de novo, porque ele já respondeu as perguntas. Talvez a gente gastasse até menos que os 90 minutos. Se o senhor fizer a conta, 20 para ele. 8 vezes 9, 72. Daria 92 minutos, 90 minutos. E ele não teria que voltar no final. Ele já responderia, mas teria que ser uma coisa muito bem organizada. 3 minutos para o deputado, 5 minutos para o cara. E aí ver se funciona. Porque aí sim eu vou ter minhas respostas, mesmo que elas possam ser respostas pequenas. Volta aqui. Sim, ficamos nos mesmos 90 minutos, só está mudando a dinâmica da pergunta e resposta. Ao invés de ele fazer uma coisa mais genérica ao final, ele faz um bate-pronto aí de cada uma das perguntas que serão questionadas. Da minha parte, sem problema. Está acatada a sugestão dos colegas. Portanto, teremos 20 minutos, 20 minutos para o especialista, 3 minutos na sequência para os parlamentares perguntarem e para cada pergunta, 5 minutos para que o especialista possa responder e esclarecer as dúvidas. E na sequência, depois, a gente delibera as intervenções, os requerimentos, sem a presença do especialista. Eu, claro, que vou pedir para que os colegas possam nos ajudar para que a gente possa ter esse
esse prazo, esse tempo devidamente respeitado, porque senão, de fato, ficará difícil. Se tiver uma vai e volta, a gente vai se estender demais, a não ser que não tenha tantos colegas inscritos assim para fazer questionamentos, aí um único colega pode utilizar um pouco mais do tempo, sem problema nenhum. Então, eu assim que convidá-los, já apresento também o plano de trabalho do deputado Nery, tem uma intervenção a ser feita. Deputado Nery, com a palavra, Vossa Excelência. Ô, presidente, a única coisa que eu fico com receio é disponibilizar 20 minutos para o especialista e ele não conseguir trazer o trabalho que quem fez o pedido, não é? Ele não consiga, nesses 20 minutos, realmente fazer a palestra como o requerente quer. É um tema bastante complexo, né? Então, por exemplo, o pedido que eu fiz do Dr. Maurício, ele vai fazer a definição de fake news com relação aos crimes contra a honra. Isso traz temas de nexo causalidade, né, do próprio crime. Então, a única coisa que eu tenho receio é o especialista não conseguir fazer a definição. Por isso que eu pedi deixasse os 30 minutos, né, e os deputados com 3 minutos, ele 3 minutos para responder já de imediato. Mas, como a maioria aceitou os 20 minutos, aí fica uma questão. Se o convidado do deputado não conseguir falar todo o conteúdo que realmente queria, vai poder trazer esse convidado novamente? Se não houver essa possibilidade, a CPI, como a própria audiência, já teve um prejuízo. Então, é isso que me preocupa na questão dos convidados. Porque não é uma matéria muito simples para se debater aí em 10, 20 minutos, não. Eu não sei, a doutora Janaína, o Paulo Fiorilo, a própria Mônica, né, a Vossa Excelência, a nossa vice-presidente, se tem noção disso. Principalmente quando trazer o especialista em TI, porque eu não entendo nada de TI, então eu vou ter que sugar o máximo dele, né, nas questões de TI. E isso, alguns deputados também, como não entendem pouco o tema de direito, vai ter que sugar muito aqueles que vêm falar sobre a doutrina. Então, fica só esse parâmetro aí para Vossa Excelência pensar. Não, deputado Nery, Vossa Excelência já tinha falado sobre isso, eu respeito muito a colocação de Vossa Excelência. Eu serei muito mais tolerante, vamos dizer assim, com os convidados, e vou pedir, talvez até, acho que uma maneira da gente poder se organizar é que, se o convidado puder antecipadamente nos mandar alguma apresentação do que ele vai falar, para que eu possa também, talvez com antecedência, encaminhar para vocês. Se for possível, ficará até melhor, porque os colegas poderão ter noção do qual tema especificamente ele vai abordar, qual será o caminho que ele vai percorrer para poder explicar, nesse caso aí que Vossa Excelência colocou, a diferença de calúnia, difamação em relação às fake news. Então, eu vou tentar fazer isso, mas serei mais tolerante em relação aos especialistas. É claro que a gente vai aproveitar ao máximo o período que ele vai estar conosco. Na sequência, nós também teremos que fazer algum tipo de organização para o funcionamento da CPI, na sequência, seja para a TI, seja para os parlamentares que já estão com requerimentos protocolados para que a gente possa aprovar. As sessões têm 2h30 no máximo, eu tenho que convocar a extraordinária. Se for preciso também, eu convoco a extraordinária, e aí eu só dependo da manutenção do quórum de todos vocês. Se a gente for, se todo mundo for se mantendo aqui presente na videoconferência, a gente pode ir mantendo as sessões com sessões extraordinárias uma em cima da outra. Não teria problema nenhum em fazer isso, pelo menos da minha parte. Mas eu vou ser mais tolerante aí em relação aos especialistas, a pedido de Vossa Excelência, pode ter certeza. Não sei se mais algum colega... Senhor presidente, Mônica, eu me inscrevi no chat ali. Deputado Paulo, com a palavra. Não é rápido. Assim, queria pedir para o sargento Nery que ele pudesse só esperar essa primeira para a gente também modular. Porque nós estamos trabalhando com hipóteses, nós não estamos trabalhando com o que pode acontecer de fato. Então, minha sugestão
era a gente tentar trabalhar nessa linha que apresentou o presidente, o deputado Caio França, e depois a gente vai avaliando. Se precisar, a gente readequa, muda o modelo. Se a história de 3 minutos ele responder. E tem um outro detalhe, a gente está trazendo 2, deputado. Eu queria só sugerir o seguinte, convide um para um horário e o outro para outro horário. Porque senão a gente vai deixar o cara 1h30 esperando terminar a primeira oitiva. Então, minha sugestão, faz a primeira, a gente conversa e chama o cara para 1h30 depois, para não ter muito problema. Só as minhas 2 sugestões, entendendo a preocupação do Sargento Nery e a importância de esgotar o assunto. Não, eu farei isso sim. A nossa CPI tem um horário em relação que não ajuda muito. Ela começa às 11, então 1h30 na sequência vai ser 12h30. Exatamente 12h30 a gente convidaria um para as 11 e um para 12h30, 1h mais ou menos. Então, é um horário que é bem no horário do almoço, mas acho que não teria problema. A gente, com antecedência, avisa o colega. O fato de ser telepresencial também colabora bastante, eu acho, e facilita aí para todos. Eu vi que o seu é da Bahia, por exemplo, então será muito mais fácil poder fazer isso sem ter que venha se deslocar para a Assembleia. Vamos aproveitar também esse momento que a gente está por videoconferência e fazer essa fase correr da melhor maneira possível. Mas eu farei isso sim, não vou convidar os 2 no mesmo horário para não deixar o especialista esperando aí 1h30, 2 horas. Pela ordem, presidente, só para finalizar sobre esse assunto da minha parte, sobre o tema da Procuradoria, e Vossa Excelência, tentar fazer os convites, que são 2 especialistas, que aproxime muito os temas, para não ter divergência aí nas palestras, até para que a gente possa dar continuidade. Então, se atentar ao tema que o palestrante vai nos fornecer as informações. Então, isso seria importante. Então, por exemplo, a primeira reunião, trazer 2 palestrantes que tenham mais ou menos igual ou parecido os temas. Eu acho que isso ajudaria muito. E falar para o Paulo que o filho dele é muito bonito, viu? Manda um abraço pro seu filho aí, Paulo. Está registrado. Faremos isso sim, deputado Nery. Obrigado pela sugestão também. Pergunto se mais algum colega tem alguma intervenção a ser feita. Só agradecer o Nery pela compreensão e pela observação, que tem muito a ver com o pai. Muito obrigado, senhor presidente. Tá certo. Agradecer, então, aqui aos deputados presentes, deputado Paulo Fiorilo, deixar um abraço também, registrar um abraço para o seu filho, agradecer ao deputado Arthur Duval, agradecer ao deputado Sargento Nery, deputada Janaina Pascoal, deputado Edmir Chedid, deputada Mônica Seixas, deputado Thiago Auric, deputado Maria Lúcia Amari, que esteve conosco, agradecer a toda a assessoria que nos acompanha, da Assembleia e também dos parlamentares, a Procuradoria também que está conosco. Enfim, a gente está à disposição, como já disse, vou encaminhar pelo WhatsApp o parecer em relação ao objeto e também das subrelatorias para que todos possam ter acesso. E quero já convocar uma reunião extraordinária da CPI para a próxima sexta-feira, dia 17. É isso? 17, hoje é 10. De julho, certo. Então, 17 de julho, às 11 horas. Vou pedir mais uma vez para que os colegas que encaminharam os especialistas e tiveram seus requerimentos aprovados, que possam encaminhar o contato dessa pessoa para que a gente possa fazer contato e chegar numa organização também em relação aos horários. Pode passar pelo WhatsApp, nesse caso, deputado Paulo, mais fácil também. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião e agradeço mais uma vez a presença de todos os colegas. Uma ótima sexta-feira a todos. Um abraço. Ô, Caio, eu já mandei para o seu WhatsApp.